mulheres, geralmente quando a gente erra, a gente se culpa, a gente se julga, a gente sempre se critica. Entenda, você não precisa mais de cura. Você está precisando agora de coragem. Você já reparou que a gente cresceu achando que o erro era um luxo e que a gente não podia pagar por ele? Enquanto a gente observou a energia masculina ocupando vários espaços na nossa sociedade, liderando, criando, todas nós mulheres ficamos trancadas num perfeccionismo absurdo. Hoje eu quero te trazer a maior armadilha que nós mulheres estamos passando depois que entramos para a espiritualidade. Aquela ideia que você tem que estar pronta, impecável, para conseguir manifestar a sua verdade no mundo. Olá! Se você não me conhece, eu me chamo Tayane, eu sou terapeuta e espiritualista. E hoje eu vim trazer para você algumas notícias que a gente anda vendo por aí sobre energia feminina e masculina, que a espiritualidade está trazendo para nós, o que vamos trabalhar, o que vamos integrar para equilibrar as energias do nosso planeta. A maioria de nós sentiu um peso muito grande nesse começo de ano, sem entender o que estava acontecendo. Muitas de nós fizeram metas, traçaram objetivos e não entenderam por que a força de criação e o ânimo para correr atrás desses objetivos não chegou junto com essas metas. Para entender um pouco por que a gente está tão travada, a gente precisa olhar para o campo. Nós estamos passando por uma mudança de guarda. Por milênios, a grade magnética da Terra foi sustentada por uma energia linear rígida, focada em performance e resultado a qualquer custo. O masculino distorcido. Essa energia vem nos ensinando há muitos milênios que para ser alguém, você precisa de um plano perfeito, uma estrutura perfeita, horas e horas de dedicação e de trabalho, uma estrutura inabalável, onde qualquer erro cria uma ferida profunda em todas nós. Mas essa grade cristalina do planeta está mudando. E o que está acontecendo agora, o que as linhagens cósmicas chamam de o retorno da Grande Mãe, ou o grande pulso do feminino divino do nosso planeta. E o feminino, ele não é linear. O feminino é como a lua, oscila, e trazendo para o nosso feminino de acordo com os sentimentos e as intuições. O feminino é uma energia espiral, ela não é linear. É a criatividade em meio ao caos. É o direito que nós mulheres temos de experimentar para ver o que vai dar. É aquele velho direito que nós conhecemos muito bem, que o masculino nunca se importou em usar, que é o de ser sem noção. Essa nova grade energética que está se implantando no nosso planeta, se você tenta usar velhas ferramentas, a estrutura rígida, os planejamentos excessivos, perfeccionismo e o medo, você simplesmente apaga o seu brilho e não consegue avançar. Algumas entidades espirituais superiores trazem para a gente hoje em dia a fórmula do sucesso nessa nova grade magnética planetária. E essa fórmula traz a intuição feminina, a excitação máxima, o criar com prazer, principalmente sem grandes expectativas do resultado. Criar por criar, fazer para se sentir bem, para se sentir feliz. Que é quando eu digo que você precisa assumir o direito de ser sem noção. É disso que eu estou falando. A energia masculina dominou o mundo por séculos e se deu o direito de ser egoísta. Eles erraram, falaram besteira, fizeram o que vinham à cabeça, sem se preocupar com o que estava acontecendo em volta. Exerceram o seu direito de serem egoístas. E tudo isso foi visto como aprendizado, ou coragem e ousadia. Nós, mulheres, geralmente quando a gente erra, a gente se culpa, a gente se julga, a gente sempre se critica. Se é magra, te criticam. Se é gorda, te criticam. Se é tímida, te criticam. A gente coloca essa culpa até em falta de espiritualidade, ou
Estamos evoluindo pouco. Precisamos fazer mais. Tudo que eu trabalhei até agora foi pouco. Eu estou desalinhada ou eu estou alinhada com energias densas. É só assim que a gente se enxerga quando a gente está errando. Que grande mentira é essa que nos contaram? Ser sem noção na vida real é, na verdade, agir a partir da sua autonomia física e espiritual. É quando você para de ficar perguntando para o plano espiritual o que eu deveria fazer. Será que esse caminho é o correto? Será que eu devia fazer isso? E se eu errar? E se não ficar bom o suficiente? E começar a dizer: eu vou fazer isso porque eu estou sentindo e o meu corpo está vibrando nessa direção específica. Quando você começa a agir alinhado com as suas vontades, com os seus desejos, sem se preocupar com o julgamento e as críticas das outras pessoas, você começa a atingir a espiritualidade madura. Você para de ser aquela criança pedindo permissão para o universo para realizar qualquer coisa e para de pedir também permissão para a vida, para poder agir, errar se for preciso e recalcular a sua rota. Você não fica flutuando sobre uma espiritualidade que você não sente. Você traz a espiritualidade para o seu corpo. E quando você faz isso, o seu corpo às vezes sente o peso da herança ancestral de repressão, de julgamentos e de autocríticas. A gente se segurou tanto a vida inteira por medo de ser julgada, que a nossa criatividade foi atrofiando com o tempo. Hoje, quando a gente tem uma ideia maravilhosa que a gente quer colocar em prática, eu vejo muitas pessoas sofrendo, querendo criar conteúdo para a internet. Eu também já fui uma dessas pessoas que sofri com isso. Porque eu tinha muito medo da minha voz ser ouvida, muito medo de me expor, de errar, de parecer ridícula. E a gente vê que a energia masculina não trabalha assim. Eles fazem, erram, se dão o direito de errar e ainda riem de tudo isso depois. Nós nascemos com o padrão de ser perfeitas, de não poder errar, de não fazer nada que vá contra o que as pessoas vão dizer. Mas a gente tem que entender que pegar a nossa autonomia espiritual de volta é se libertar dessas crenças e desses padrões, esse sufoco, porque nós fomos sufocadas durante séculos e séculos. E agora a própria espiritualidade está nos pedindo para resgatar este poder e essa autonomia. E isso é pegar o seu direito de ser sem noção, de errar, de falar besteira se precisar, mas fazer o que você tem vontade. Tenho certeza que você, mulher, conhece algum homem sem noção, que faz o que vem na telha e não se importa com o resto. Ele está vivendo a verdade dele. Até quando a gente vai se esconder da nossa própria verdade? Isso não é ir contra a energia masculina. É pegar o que aconteceu durante séculos no nosso planeta e aprender com isso. Sair desse lugar escondido, atrofiado e colocar nossa criatividade para fora. Nos próximos anos, nós vamos nos deparar com uma espiritualidade diferente. Muitas pessoas estão despertando agora e acordando que nós não vamos mais seguir regras espirituais. A gente vê muito esse movimento agora de espiritualidade livre. E é justamente por isso, porque não existem regras para a espiritualidade. Não existem regras para o seu desenvolvimento. A única regra que tem é a experiência, é a coragem de agir com o que você tem e com o que você é. Essa espiritualidade livre virá mulheres que se autorizam a ocupar o seu espaço, mesmo se sentindo incompletas, mesmo se sentindo sem preparação nenhuma. O universo não está esperando nós sermos uma mestre ascensa para nos usar como canal. Ele está precisando da nossa humanidade agora, com erros, com dúvidas, mas com coragem de falar o que está no nosso coração. Dizer o que precisa ser dito. Doa a quem doer. Se você assistiu o vídeo até aqui e acha que esse assunto está fazendo sentido para você, eu vou te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário do que você acha sobre esse assunto e sobre essa energia feminina que está vindo à tona nesse momento. Eu quero te convidar também
para você me seguir nas outras redes sociais. Eu vou deixar o arroba aqui na tela. Para finalizar o assunto, eu quero que você entenda que equilíbrio espiritual, evolução, não é você ser perfeita, é você ser real, de verdade. A energia masculina trouxe a estrutura para o nosso planeta durante muitos e muitos anos. Então, para trazer o equilíbrio, eu quero te convidar. Você, mulher, em qualquer área da sua vida, traga a vida, a voz, a criatividade para preencher a estrutura que o nosso planeta está precisando. Se você tem muito conhecimento, mas você não tem a espontaneidade de poder errar, você parece mais uma biblioteca. E nós, mulheres, viemos para trazer movimento. Onde é que você está se escondendo atrás da busca pelo autoconhecimento? Para não ter que lidar com o risco de ser criticada. Onde você está usando os seus conhecimentos, tarô, astrologia, meditação, só para não colocar sua voz no mundo? A sua autonomia energética se expande quando você aceita que o seu erro é tão sagrado quanto o seu acerto. Você já deu o primeiro passo para ser imperfeita esse ano que começou? Se sim, deixa aqui nos comentários. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.